Olá, bom dia a todos, ouvintes, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muita alegria estarmos aqui mais uma vez na Rádio Gosto de Semear, desta feita no programa Semeando a Palavra. Meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, ouvintes da rádio, eu quero ler juntamente com vocês, aliás, eu vou ler, vocês vão estar ouvindo, né? Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir, diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidar vós em vão diz a Escritura: o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Meus amigos, ouvintes da Palavra de Deus, a Palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, e ela sempre fala conosco, né, em tempo oportuno. Diz o apóstolo Paulo, para pregar a Palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Aqui a palavra nos diz, meus irmãos, ouvintes da rádio, sobre as guerras. E nada mais atual do que falar sobre guerra, né? Diz a Bíblia Sagrada, em Mateus 24, sobre o final dos tempos, né? Fala sobre a escatologia, a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos. E lá também fala sobre guerras, rumores de guerras, pai contra o filho, nação contra nação, e assim por diante. Mas é interessante, meus irmãos, que a Bíblia, ela é o livro mais antigo, né? O livro mais antigo e o livro mais vendido. Já dizia o grande pregador norte-americano que a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. É verdade que naquela época era o jornal impresso, né? Então ele dizia que ela é mais atualizada do que o jornal que será impresso para vender amanhã. E aqui diz, meus irmãos, sobre guerras, conforme eu falei agora há pouco, né? Ele pergunta assim, o escritor, né, desse livro, o apóstolo Tiago: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Aqui fala de guerras, fala de lutas, pelejas, né? Então ele pergunta assim, de onde vêm as guerras e pelejas dentro de vocês? Eu vou estar lendo, tá? Usando um pouquinho aqui da hermenêutica e da exegese, para nós interpretarmos melhor, e trazendo a linguagem coloquial, a linguagem que nós conseguimos entender perfeitamente. Então ele pergunta assim: de onde vêm as guerras e pelejas dentro de vocês? Ele responde: porventura não vem disto, a saber, os vossos deleites, ou seja, as vossas vontades, que vossos membros guerreiam? Então o apóstolo Tiago, meus irmãos, ele faz uma pergunta objetiva e responde também em forma de pergunta: porventura não vem de vocês mesmos, das suas vontades, e os vossos membros, vossos corpos fica guerreando entre si? Sabemos que hoje, meus irmãos, a rede social está não discriminando, não criticando, não condenando
Mas a rede social, ela nos ensina você ser conquistador, você alcançar os seus objetivos a qualquer custo, você se apresentar como uma pessoa muito boa, né, ou bem-sucedida. Então parte daí, meus irmãos e ouvintes, as nossas guerras, que nós queremos ser, né, queremos ter alguma coisa. E o mais importante do que ter é nós sermos. Mas isso aí é você ser alguma coisa, ser alguém diante de Deus. Diz a Mateus, no capítulo 6, que ele fala sobre a oração do Pai Nosso, que quando você for orar, você entra para o seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Pai em secreto e Ele te ouvirá. Aí ele fala também, quando vocês forem orar, vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Dai-nos o pão nosso de cada dia. O que a Bíblia está nos dizendo? O que nós devemos pedir a Deus? Devemos pedir a Deus o necessário, pedir a Deus o sustento para a nossa alma e também para o nosso corpo físico. Então aqui fala em Tiago 4 sobre as guerras, as pelejas, que nós às vezes queremos alcançar alguns objetivos, aos quais nós não estamos preparados para encontrar ou para receber. Às vezes nós fazemos coisas indevidas, tá? Para ter alguma coisa. Mas esquecemos que o que nós devemos fazer, meus irmãos, é ser alguma coisa, certo? E é ser diante de Deus. Melhor do que ter é você ser, tá? Ser pelo menos uma pessoa boa, que não procura menosprezar ninguém, que não procura denegrir a ninguém, né? Que a imagem de alguém. Então assim, a Bíblia ela é clara e objetiva sobre as nossas guerras. As guerras nossas são devidos aos nossos deleites, às nossas vontades. Hoje tem várias doenças psicológicas ou psicossomáticas, a depressão, o distúrbio bipolar, né? A ansiedade, né? Que vem tomando conta das pessoas, né? Então são doenças, meus irmãos, que surgem dentro de nós, psicológicas ou psicossomáticas. As pessoas sentem dores, sentem febre, né? Mas quando faz exames, não consta nada, né? Aí que o médico pode falar para você, diante desse diagnóstico, é doença maligna, ou seja, não tem cura. Mas aqui fala, meus irmãos ouvintes, sobre as guerras, as pelejas que vêm de dentro de nós. É muito fácil nós, como pregador da palavra de Deus, pregar sobre Davi e o gigante Golias, que Davi venceu o gigante. É uma passagem muito interessante, e nós vemos que Davi guerreou, Davi venceu, mas no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12 a seguir, ele fala sobre a batalha espiritual, ou a armadura espiritual. Então eu digo assim, meus irmãos, dentro da palavra, é fácil você vencer o inimigo, né? Mas Paulo diz que o nosso inimigo não é mais a pessoa física, mas sim o mundo espiritual. Então é muito fácil você falar que você venceu o inimigo, né? Só porque esse inimigo, nos dias de hoje, tá? Porque ele é espiritual, ele está dentro de nós. É muito fácil você vencer o inimigo, o gigante filisteu, né? O gigante Golias, mas esquecemos que dentro de nós temos um gigante. E eu digo com a palavra metafórica que ele está dentro de nós dormindo. Qualquer cristão, qualquer servo de Deus, qualquer homem bem-sucedido, qualquer homem bom na face da terra, ele tem dentro de você um homem mau, tem dentro de você um gigante.
Até nós que pregamos, pastoreamos, enfim, fazemos a obra de Deus, nós temos dentro de nós um gigante adormecido. E de vez em quando ele quer despertar. Ele quer acordar, né? Quer fazer arruaça, quer fazer bagunça, quer destruir o próximo, o mais próximo, talvez o esposo, talvez a esposa, talvez os filhos, talvez os amigos mais próximos, né? Então, assim, dentro de nós, meus irmãos, existe um grande inimigo adormecido. E também nós aprendemos que existe 3 grandes inimigos de nossa alma, né? Que é saber o próprio adversário, que é Satanás, a nossa carne, né? E a nossa vontade humana, né? Aliás, o mundo. Então, é o Satanás, a nossa vontade e o mundo. Então você consegue vencer o inimigo de nossas almas, Satanás, através da oração, através do jejum. Você consegue pôr o inimigo para adormecer, para dormir, não é verdade? Você consegue fechar os olhos para o mundo, de uma forma metafórica, não é andar com os olhos fechados, mas não dar vazão, não dar vista para as coisas do mundo, não é verdade? Você entra onde você quiser entrar, você visualiza o que você quer visualizar, até mesmo o seu aparelho de celular, smartphone, ou seja lá outro aparelho, é verdade? Então você consegue fechar os olhos para o mundo. Mas o maior inimigo de nossas almas chama-se a nossa carne, a nossa vontade. Porque dentro de nós existe um grande inimigo. Qualquer pessoa que for, às vezes, fechada no trânsito, não é verdade? Você dá vontade de xingar, dá vontade de correr atrás da pessoa e assim por diante. Alguém que te ameaça, você pensa, eu vou ameaçar ele também, eu vou pegar uma arma, eu vou pegar ali talvez um pedaço de madeira, não sei, e você quer revidar o que ele te falou, não é verdade? Mas eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, que os nossos corpos, os nossos membros, as nossas vontades guerreiam dentro de nós. Mas a Bíblia fala só no versículo 1 de Tiago, capítulo 4, que a peleja e as guerras são dentro de nós. E ele pergunta, porventura não vem disso, a saber, os vossos deleites? Aí eu pergunto para você, ouvinte, o que você tanto deseja? Será que é o desejo de Deus? Será que esse desejo que você tem é para a sua paz, para a sua alegria, né, para a sua família? Então começa por aí o nosso desconforto, a nossa guerra, a nossa tristeza, vamos dizer assim, a nossa depressão, a nossa ansiedade, o nosso distúrbio bipolar. Porque uma coisa que é certa, que a palavra que você fala, ela não volta mais. Falou, a pessoa ouviu, está falado e ouviu. E as palavras que nós mencionamos, pode ser que ajude pessoas e pode ser que não ajude pessoas. Tiago diz no capítulo 5 que a língua, ela é tanto para a bênção quanto para a maldição. Você pode apagar um grande incêndio, ou acender, ou colocar fogo em uma grande floresta. O versículo 2 diz assim, cobiçais e nada tendes. Então está referindo ao versículo 1, sobre a cobiça, sobre os deleites, sobre as vontades. Você cobiça, deseja, guerreia dentro de você, diz a Bíblia, e nada tendes. E ele vai mais adiante, matais, e sois invejosos, e não podeis alcançar nada. Ou seja, pessoas querem alcançar seus objetivos, querem alcançar os seus deleites, guerreando primeiro dentro de você, ou dentro de nós. E aqui diz, meus irmãos, que cobiçais e não tem nada, ou seja, não alcança nada. Até mata pessoas, ou mata sonhos, mata desejos de outras pessoas, querendo sobressair,
querendo ser melhor do que o outro, mas não tem nada, não alcança nada. Matais e sois invejosos. A inveja, no sentido espiritual, é a pior coisa que existe na vida do ser humano. Porque a inveja, ela cega o nosso entendimento. A inveja, ela cega a nossa maneira de raciocinar, de pensar. A inveja, ela faz com que você não veja em você capacidade. A inveja faz com que você, ou com que nós, tenhamos raiva do próximo. Então a inveja, primeiramente, ela é ruim para nós mesmos. Que nós não conseguimos mais raciocinar, não conseguimos mais pensar em nós mesmos, não conseguimos ver em nós capacidade, quer seja intelectual, psicológica, ou até mesmo física. Então a inveja, meus irmãos ouvintes, ela mata mais do que as próprias armas, né? E nada tendes, sois invejosos e nada tendes, e nada podeis alcançar. Está dizendo o apóstolo Tiago. Quem cobiça, quem mata, quem tem inveja, não consegue alcançar nada. São três coisas, três sentimentos, por assim dizer: cobiça, inveja e morte. Nada te ajuda, você não alcança nada. Guerreais e combateis, e nada tendes. Aí diz o apóstolo Tiago, e nada, porque não pedis, né? Então, como que nós vamos pedir a Deus, né? Então, ele já saiu do campo do desejo, do sentimento, e parte para o campo da petição, da oração. O versículo 3 diz o quê? Pedis, ou seja, vocês oram e não recebem. Aí diz a explicação aqui, meus irmãos, sobre a petição, sobre a oração, né? Pedis e não recebeis. Só relembrando, do versículo 1 e o versículo 2 fala sobre o desejo, as guerras internas. O versículo 3 fala sobre o verbalizar, sobre o falar, sobre o pedir. Pedir e nada recebeis, porque pedis mal. Pedis para gastar com os vossos deleites. Então a pessoa gera dentro de si, né, um sentimento, um desejo, uma vontade, e passa a pedir. E quando pede, pede conforme está o seu sentimento dentro de você. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar com os vossos deleites, o que está lá no versículo 1, com as suas vontades. Aí diz o versículo 4, eu vou traduzir para vocês, aqui fala adúlteros e adúlteras. Aqui não fala apenas de adultério físico, tá? No original significa infiel e infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O apóstolo Tiago está dizendo, no versículo 4, sobre a infidelidade. E essa infidelidade não é só apenas conjugal, em todos os sentidos, inclusive espiritual. Infiéis e infiéis, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Agora, fazendo paralelo com o versículo 1, o sentimento vem, o desejo vem, os vossos deleites se afloram porque tem amizade com o mundo. E essa amizade com o mundo não é você ser apenas amigo das pessoas que não são cristãs. Não, não é isso. É você concordar com as coisas que o mundo prega. Se você concorda com as coisas que o mundo prega, tá? Você está sendo amigo do mundo. Você está sendo infiel a Deus. Infiéis e infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então quem compactua, quem concorda com as coisas deste mundo, tá?
se torna inimiga de Deus, se torna infiel aos princípios bíblicos. Então a inimizade contra Deus parte quando você concorda com as coisas do mundo. Ah, mas eu não faço. Ah, mas eu não mato. Ah, mas eu não faço isso. Eu não faço aquilo, porque fulano faz e eu não faço. Mas se você concorda com o que ela faz, você está sendo amigo do mundo, tá? Das coisas do mundo. E a Bíblia chama isso de infidelidade, de infiel. Amém? A parte B do capítulo, versículo 4 diz assim: portanto, quer seja homem, quer seja mulher, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em contrapartida, meus amigos e ouvintes, quem é amigo do mundo, automaticamente constitui-se inimigo do mundo. E diz também, Josué, no capítulo 24, versículo 15 a seguir, que está diante de vocês, né, a terra prometida. Mas agora vocês escolhem quem vocês querem servir. Se é o Deus dos vossos pais, da Mesopotâmia, né, ou os deuses da terra que vocês são pisados, né, que é aquela terra prometida, ou servir a Deus, ou o Senhor. Aí eu vejo pela fé, Josué batendo no peito e dizendo assim: todavia eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que ele quis dizer com isso? Está diante de vocês a terra prometida. O que Deus prometeu, Deus cumpriu. Agora vocês escolhem quem vocês querem servir. Se vocês querem ser amigo do mundo ou amigo de Deus. Aí eu vejo, né, Josué dizendo o seguinte: todavia eu e minha família seremos ou continuaremos sendo amigo de Deus. Não é verdade? E também Jesus disse, uma certa feita, que não há como você servir a dois senhores. Ou você ama a um, ou você odeia o outro. Ou você ama a Deus, ou você ama a Mamon. A Mamon, aliás, Mamon é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Então, ou nós amamos a Deus, ou amamos as coisas do mundo. Não há como você amar as duas coisas, estar amando as coisas do mundo e dizendo: eu sou de Deus, eu sou cristão, estou na igreja, eu prego, eu canto, eu ministro louvor. Não, a Bíblia está dizendo que você deve escolher ou um ou outro. Ou ser amigo de Deus, ou ser amigo do mundo. Mas aquele que quer estar no meio, ser amigo do mundo e amigo de Deus, diz apóstolo João, tá? Lá em Apocalipse capítulo 3, não lembro qual versículo mais, que ele chama essas pessoas de morno. E a Bíblia diz também: ou você é quente, ou você é frio. Se você for morno, Deus vai vomitar da sua boca, ou seja, Deus não vai aceitar o seu louvor. Deus não vai aceitar a sua oração, ou não vai receber. Então, para aqueles que ministram, que pregam, né, que faz a obra de Deus visivelmente, se você não tem o coração voltado para Deus, Deus vai rejeitar toda a sua obra. O que você supostamente fez para Deus, em nome de Deus. Amém? Eu sei que essa palavra, meus irmãos, é uma palavra dura, tá? Mas é uma palavra verdadeira. E nós precisamos ter coragem, não somente de estar bem diante de Deus, tá? De ser uma pessoa íntegra, mas de falar algumas coisas que realmente venham impactar as pessoas e que essa palavra venha gerar desejo de mudança na vida de cada um. Amém? Versículo 5 diz assim: ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúme de nós? O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, ele não é uma influência, ele não é um agente, tá? Ele não é uma coisa, ele não é um espírito elevado, ele não é um espírito
desenvolvido, não. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa. Ele fala conosco todos os dias. Diz também, lá nos Evangelhos, que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nesse contexto, o convencimento do pecado, justiça e juízo está dizendo acerca das pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador entre Deus e o homem. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele está convencendo pessoas, tá, a terem mudança de vida. E há aqueles que estão na igreja, que supostamente fazem a obra de Deus, mas não se converteram, ele também está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 6, partindo para o encerramento. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste os soberbos, mas dá graças aos humildes. O versículo 6 fala sobre a soberba e sobre a humildade. Os soberbos são aqueles que estão nos versículos 1 ao versículo 5, olha, até o versículo 4. Então Deus resiste, ou seja, Deus não aceita, Deus não recebe soberbos, mas ele dá graça aos humildes, aqueles que o sujeitam perante a sua palavra. Versículo 7 para encerrar. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele, aliás, ou seja, o diabo, fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Então chegue a Deus por meio de oração, por meio dos seus sentimentos, amém? Sujeita a Deus, resiste o diabo, e o diabo fugirá de nós. Chega a Deus, e Deus chegará a vós. A limpai as mãos, ou seja, de mãos limpas, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os vossos corações.